Tenhamos compaixão pelas pobres almas do purgatório. Penitência pelos mortos, um meio de socorrer as almas. Meditação para o dia 15 de novembro. Somos obrigados a fazer penitência se quisermos salvar nossa alma. Só há 2 caminhos para entrar no céu, o da inocência e o da penitência. Nosso Senhor nos adverte: se não fizerdes penitência, todos vós igualmente perecereis. Ora, a penitência, além de nos ser necessária, é muito meritória, e a podemos aplicar em sufrágio das pobres almas do purgatório. Tiraremos duplo proveito, nossa santificação e o alívio das almas sofredoras. O sofrimento, junto com a prece, tem uma eficácia extraordinária para alcançar de Deus todas as graças. Outrora, vemos na Escritura, quando os profetas e o povo de Deus desejavam obter do céu misericórdia ou graças, entregavam-se aos jejuns, cilícios e austeridades. Nossa penitência aqui é muito meritória. Soframos pelos mortos. Aliviemos as almas do purgatório, diz São João Crisóstomo. Aliviemo-las por tudo o que nos penaliza, porque Deus tem cuidado em aplicar aos mortos os méritos dos vivos. Escreve Berlioz: o sofrimento é a grande satisfação que o Senhor pede aos devedores da justiça. Logo, soframos pelos nossos mortos, a fim de que eles sofram menos. Oh, se tivéssemos uma fé mais viva, uma caridade mais ardente, que mortificações nos imporíamos a nós mesmos para libertar nossos parentes e amigos do purgatório, eles que tanto nos amaram, que sofreram talvez por nós e estão agora sofrendo de uma maneira tão horrível. Já que não somos capazes de tamanhas penitências como os santos, tenhamos generosidade para alguns pequenos sacrifícios. O sacrifício de um prazer, de uma afeição perigosa, de uma leitura má, de uma vaidade, etc. Escolhei a melhor vítima, aconselha o padre Félix. Escolhei-a, sobretudo, no fundo do vosso coração. Por aqueles que amais, sacrificais o que tendes de mais caro, sacrificai-vos a vós mesmos, e que o preço do sacrifício pessoal se torne o resgate do sofrimento. Ah, vejo, acrescenta o padre Berlioz. Vejo essas almas felizes elevarem-se para o céu, nas asas de nossos sacrifícios, de nossas austeridades e sofrimentos. Que objeto de consolação e de esperança! Ó meu Deus, ó Jesus crucificado, fazei-nos compreender o valor do sofrimento. Aceitação da cruz pelas almas. A ideia da penitência dos santos e das grandes austeridades nos assustam, mas não podemos oferecer a nosso Senhor a cruz de cada dia pelos nossos mortos? Quem não tem a sua cruz? O sofrimento é fecundo e vai frutificar além das fronteiras da vida, vai aliviar as chamas do purgatório. Nesta vida, faz tanto bem e repercute tanto nas almas, pois devemos crer que também na outra vida o sofrimento salva e resgata a dívida das pobres almas da Igreja padecente. Ouvi esta página de uma grande alma, escreve a admirável Elisabeth Lezer. O sofrimento atua de um modo impetuoso em nós. Primeiro, por uma espécie de renovamento íntimo, em outros também, talvez muito longe, e sem que saibamos neste mundo o trabalho que fazemos por eles. O sofrimento é um ato. Cristo fez mais na cruz pela humanidade do que falando e trabalhando na Galileia ou em Jerusalém. O sofrimento faz a vida. Ele transforma tudo o que toca e tudo o que atinge. O sofrimento é um ato. Que fórmula impressionante! Convém guardá-la. Trabalha quem sofre bem. Pode salvar almas como o apóstolo da palavra, como o sacerdote missionário mais ativo e ardente. A grande missionária dos últimos tempos, o anjo do Carmelo de Lisieux, pôde dizer e experimentou o valor do sofrimento pela salvação das almas.
Pelo sofrimento e a perseguição, muito mais que por brilhantes pregações, Deus quer firmar o seu reino nas almas. Nossos sacrifícios, nossos esforços e os mais obscuros de nossos atos não estão perdidos. É minha opinião absoluta. Todos têm repercussão longínqua e profunda. Sim, o sofrimento tem uma repercussão tão longínqua e profunda que vai até o purgatório. Vai aliviar os tormentos das pobres almas. Vai ajudá-las a pagar a dívida que contraíram com a justiça divina. Vai abrir-lhes as portas do céu. Há em família tantas cruzes cotidianas, doenças, aborrecimentos, reveses, tanta coisa que nos vai crucificando todo dia. Por que não aproveitar tudo isso pelas almas? Ó meu Deus, digamos na hora da dor, seja tudo por vosso amor e para o alívio das pobres almas. Se não temos coragem para grandes penitências, pelo menos aceitemos a de cada dia pelo purgatório. Vítimas pelas almas. Há almas muito generosas que chegam ao heroísmo de se oferecerem como vítimas pelas almas do purgatório. É um ato heróico e um meio extraordinário que não podemos aconselhar a todos, mas que só algumas almas generosas, com a aprovação do confessor e em circunstâncias especiais, o poderiam fazer. Pertencemos à família cristã. Somos membros de Cristo. Somos um com Cristo e em Cristo. Ele é a cabeça e somos os membros. Ora, em uma família, um irmão não pode se oferecer para pagar a dívida de outro irmão? É o que faz a alma vítima que se oferece para sofrer pelas almas do purgatório. Temos tocantes exemplos dessa oferta generosa entre os santos. Quando Santa Catarina de Sena perdeu o pai, que era um homem de uma piedade edificante, pediu a Nosso Senhor que o levasse sem demora para o céu e que ela se ofereceria para sofrer tudo quanto ele tivesse de padecer no purgatório. Enviai-me, Senhor, os sofrimentos que deveria padecer meu pai. Eu os suportarei por ele. Esse ato generoso e heróico obteve o céu para diácono, conta Juergensen. Todos soluçavam na morte do velho e uma alegria imensa invadia a alma da santa. Ela mesma colocou no caixão o corpo do pai e, inclinada sobre aquela face pálida, murmurava: "Oh, se eu pudesse estar agora onde estás!" Um sofrimento horrível invadiu a alma de Santa Catarina de Sena. Era uma dor terrível, acompanhada de uma doce paz. Compreendeu ela que seria a dor das almas do purgatório. Outro exemplo de vítima pelas almas nos deu esta santinha, ainda pouco canonizada, Santa Gema Galgani. Ofereceu-se pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Um dia, diz ela, sofri durante 2 horas em favor de uma alma do purgatório. Tinha a cabeça dolorida, que o menor movimento me era insuportável, era terrível. Gema soube que uma religiosa passionista do mosteiro de Corneto estava para morrer. Ela pediu a Nosso Senhor que desejaria pagar a dívida da divina justiça por aquela alma, a fim de que entrasse logo no céu. O Senhor ouviu-a. A irmã faleceu e pouco depois apareceu a Gema, dizendo estar sofrendo muito no purgatório. A santa não teve sossego. Fez toda sorte de penitência e clamava: Jesus, salvai-a! Jesus, mandai logo para o céu nossa irmã. Durante 16 dias consecutivos, os sofrimentos de Gema foram incríveis. Finalmente chegou a hora da libertação. A irmãzinha apareceu a Gema, livre do purgatório. Sou feliz, vou para o meu Jesus para sempre. Agradeceu e partiu para o céu. Contam-se inúmeros fatos de penitências extraordinárias dos santos pela libertação das almas do purgatório. São Nicolau de Tolentino, o anjo do purgatório, jejuava e tomava sangrentas disciplinas pelo purgatório. Santa Margarida Maria fazia o mesmo, com uma grande generosidade e heroísmo.
Que disciplinas sangrentas e que sofrimentos pelas almas. Se não podemos imitar o heroísmo dos santos, saibamos pelo menos oferecer algum sacrifício pelas pobres almas, pelos nossos defuntos queridos. Exemplo: Padre Mateus Leconte, OP, e o Purgatório. Em 1887, morreu em Jerusalém o célebre padre dominicano Frei Mateus Leconte, homem de grande talento e de uma virtude admirável. Foi um missionário que converteu muita gente em pregações pelas principais cidades da Europa. Quis, depois de uma vida apostólica cheia de méritos, recolher-se na Cidade Santa e fundar lá um convento da sua ordem, no lugar onde foi martirizado o proto-mártir Santo Estevão. Caiu gravemente enfermo e foi transportado para um hospital, onde esteve sob os cuidados de uma santa religiosa, que fora sua dirigida espiritual por longos anos outrora. O piedoso Frei Mateus se assustava com as contas que havia de dar a Deus no tribunal do juízo. Meu padre, consolava-o a enfermeira, fizestes tanto bem com vossas pregações e salvastes tantas almas, que podeis temer? Ó, minha filha, respondia o bom padre, não basta fazer boas obras, é necessário fazê-las bem feitas e com muita pureza de intenção. Quando eu morrer, reze muito e muito por mim. Rezarei sim, meu padre, e se um dia não precisar mais, venha me avisar. Minha filha, responde sorrindo o padre Mateus, da simplicidade da irmã, não é assim tão fácil voltar a este mundo. Em todo caso, prometo ajudá-la quando estiver no céu pela misericórdia de Deus. Ajude-me muito a entrar no céu, socorrendo-me no purgatório. Poucos dias depois, falecia santamente o bom padre. Durante uma semana, mais ou menos, a religiosa orou muito pela alma do padre Mateus. Depois, ou por ocupações, ou porque pensasse que o padre tão santo não precisasse mais de orações e sufrágios, deixou de orar por ele. Um dia, a boa religiosa estava na cela em trabalho, quando sentiu de repente um forte cheiro de fumaça e alguma coisa que se queimava e muita fumaça insuportável. Em meio do fumo, ouviu um gemido angustioso e terrível, que a gelou toda de horror. Minha filha, reze muito por mim, reze muito por mim. E tudo desapareceu num instante. 15 dias depois, o mesmo fenômeno se repete, mas já não com tanta intensidade. A religiosa, nesse espaço de tempo, rezou e sofreu muito pela alma que lhe pedira orações. Dessa vez, a voz misteriosa lhe disse: Muito agradecido, minha filha, as tuas orações me aliviaram muito, foram um refrigerante orvalho nas chamas do purgatório que estou padecendo. Eu te peço uma caridade, a de dizer ao prior do convento que fundei, mande celebrar uma novena de missas pela minha alma. A religiosa, sem hesitar, foi transmitir o recado ao superior. Esse a recebeu com certa desconfiança, julgando-se tratar de uma visionária. Em todo caso, pensou ele, uma novena de missas por alma do padre Mateus não lhe fará mal. E sem demora mandou celebrar as santas missas. No último dia da novena, depois de celebrada a última santa missa, o padre guardião e os religiosos, após as últimas orações da noite, se retiraram para as suas celas. Um irmão leigo, homem muito equilibrado e de um temperamento positivo, nada sujeito a ilusões, sentiu que lhe batiam à porta da cela. Entre, gritou logo. Qual não foi o seu espanto ao ver entrar o padre Mateus, todo resplandecente e belo, cheio de alegria. O defunto se adiantou para o irmão e, tal como fazia em vida, sorriu e perguntou como iam as coisas pelo convento. Tudo vai bem, padre Mateus, só a saudade de vossa reverendíssima e a falta que nos faz. Coragem, diz o defunto, eu agora parto para o céu, e de lá vos serei mais útil do que aqui nesse mundo. E estendeu a mão, apertando a mão do leigo com tanta força que esse sentiu por muitos dias esse aperto.
e Frei Mateus desapareceu num halo de luz. O irmão, comovido, quis acordar o superior e a comunidade àquela hora. O superior ouviu e, conferindo as datas e as circunstâncias e atendendo ao espírito equilibrado do irmão leigo, viu que se tratava de uma verdadeira aparição. Louvou a misericórdia de Deus por ter mandado sufragar a alma do santo sacerdote, segundo o pedido da irmã.